Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui José Carlos Peloia. Vamos conversar sobre desenvolvimento humano. Peloia, muito obrigado. Peloia que é vice-diretor do CIESP, empresário, mas também tem uma atuação aqui na sociedade jacareense na questão aí da solidariedade e do desenvolvimento humano. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde, um bom dia a todos aí. Vai passar de dia, de noite. Quem tiver de dia, vendo de dia, bom dia. Um bom dia. E a gente tem trabalhado em diversos ângulos do município, da educação e mesmo na vida do cotidiano, né? Afinal de contas, além de empresário, nós temos uma vida comum a todos, né? E a gente está aí aprendendo um pouco no dia a dia. Eloy, você tem uma atuação no segmento empresarial importante, participa do CIESP. A gente fala muito em crescimento econômico, né? Mas o que eu queria saber, o crescimento econômico, ele garante um desenvolvimento humano? Ou são coisas... São coisas independentes. Nós vemos o crescimento econômico uma maneira de você estar usando um pouco da sua criatividade, do seu raciocínio, do seu empreendedorismo, né? Mas mesmo assim, partindo para o desenvolvimento humano, tudo isso daí é permeado pela moral, pela ética com a qual você tem que trabalhar com tudo isso. Afinal de contas, em qualquer empreendimento que você faz, você está sempre acompanhado de pessoas. E o teu referencial, tua vivência, tua experiência, ela é notada por aquele que está ao seu lado. Então, eu acredito que para o empreendedorismo você tem um lado muito forte, né? Um lado material, mas você não pode esquecer do lado humano, porque ele está permeando também aí à medida que você vai praticar o lado do empreendedorismo, né? Você não pode ser muito, vamos dizer, carrasco, né? Venha a nós o vosso reino nada. Então você tem que aprender a distribuir o teu conhecimento também aos demais. A gente vem de um processo que a gente escuta muito nos discursos, né? Assim, no senso comum. É importante a geração de renda, é importante o crescimento econômico, né? Essa capacidade de gerar recurso, e que isso transforma a sociedade, né? Durante muito tempo, por exemplo, a gente teve a questão da violência associada à miséria. Quando a gente começa a pensar no desenvolvimento humano, que a gente muda esse foco para a questão do recurso e começa a pensar aí nas pessoas e nas redes que elas estabelecem, você acha que, então, essa relação não é tão direta assim entre crescimento econômico e desenvolvimento humano? Como nós estamos começando, você tem que permear a responsabilidade com o próximo. Isso não tem como. O consumismo, que hoje se fala do consumismo predatório, que se diz, ele tem uma certa importância. Por quê? Se você o faz, você está gerando emprego lá atrás. Afinal de contas, nada é produzido do nada. Você tem o ser humano atrás, propiciando para que tudo isso aconteça. E você também começa a perceber que quando você começa a investir, em empreender, em criar, você está fazendo uma outra passagem muito interessante. Você está preocupado em servir. E a gente sempre diz que quem não serve, de nada serve. Então a gente começa a ter um outro momento, que é o momento humano. Você está girando, você está criando aqui na retaguarda um momento para que alguém possa estar empreendendo o seu conhecimento. E quando a gente pensa ou começa a perceber que o consumismo, ele é à toa, é uma coisa assim, danosa, muito pelo contrário. A gente tem um computador, você tem a internet, claro que bem usado. Por isso o ser humano atrás, sabendo o que está fazendo. Você tem aí a divulgação com equipamentos de segurança, você tem as empresas muito mais seguras, você tem o seu transporte mais seguro. Então, o que gira em torno sempre tem uma relação com a segurança do ser comum. Então, há a humanização, quer queiramos, quer não,
do empreendedorismo em cima do humanismo. Não tem como você estar desassociando uma coisa da outra. Você acha que isso é uma realidade hoje no mundo empresarial? Porque a gente também tem a visão que o empresário ele visa o lucro, né? E que muitas vezes, inclusive as ações que ele faz de responsabilidade social, elas também agregam valor a uma marca, agregam valor a uma empresa. Mas você, do ponto de vista da consciência, você acha que isso está mudando? Tá mudando. Eu queria fazer um ponto aqui, fazer um parênteses nessa questão. Primeira coisa, o ser quando nasce, ele é capitalista. Todo ser quando nasce é capitalista. Não tem como. É minha chupeta, é minha mãe, é minha fralda, é meu bar, é meu travesseirinho. Então você já é seu. É de propriedade do ser, é meu. Isso já está embutido no DNA. Quando você nasce, você já tem essa sensação. Agora, você tem que trabalhar um outro momento interessante. Assim eu vejo, né? Você tem que começar a perceber aquilo do servir, de ver o próximo. Nós falamos hoje, a indústria. O que é uma indústria? Se não um amontoado de máquinas, de paredes, de equipamentos. Mas quem faz a indústria funcionar é o ser humano. Então, quando você fala que a indústria está começando a fazer o seu bem social, ela está fazendo por uma obrigação ainda hoje, porque está faltando muito da consciência naquele que está na indústria, aquele que executa o que a indústria está propiciando de bem para nós. Então a gente tem que começar a pensar de uma outra maneira. O lucro, sim, é necessário para que a indústria possa se manter, como todo e qualquer empreendimento. Mesmo na sua casa, você é um empreendedor, porque você quer coisas melhores na sua casa. Você vai trabalhar para quê? Para que você tenha um resíduo no final do mês, das suas necessidades básicas e, claro, tem um carro, tem uma televisão, tem uma calça, um calçado, que melhor pode servir. Mas assim também acontece na indústria. Assim acontece em qualquer empreendimento, mesmo do lado comercial. Você tem que começar a perceber que se eu tenho alguém satisfeito lá fora com o que eu faço, eu vou angariar alguns méritos a mais na minha produtividade. Então eu vou ser mais conhecido. Então a gente começa, através de uma necessidade, de uma lei, de alguma coisa legal, você começa a exercitar dentro de você a melhora do mundo em si, inclusive o seu. E você começa a notar, olha, deu certo, está indo bem. E você vai começando a somar isso à sua consciência. Olha, fazer isso faz bem. Então, é a humanização. É o lado gostoso do ser estar sentindo aquilo que você faz de melhor. Eu acredito que todo mundo se sente bem em fazer o bem a alguém. Eu penso muito quando se estuda em liderança, a turma fala, não, você tem que falar, você tem que fazer. Não, o fazer é importante. Porque quando se fala, a gente agrega pouco. Mas quando se faz, o referencial é pelo menos 55% do que a gente faz, que a turma agrega. Então, o ser humano ele vai aprendendo dentro do nosso referencial. Então, quando tem uma lei um pouco mais difícil, para que a gente saia daquele hábito danoso do passado, é muito bom, porque é aquele burilamento que existe para você sair do tradicional capitalismo é meu, para de repente estar dizendo é nosso. Eu acho que toda essa situação, essa condição que acontece é difícil quando você sai da zona de conforto, quando começa a te burilar, mexer com você, o seu interior. Então a gente começa a mudar. Quem sabe, daqui a alguns milênios nós teremos um planeta Terra fantástico. Peraí, você falou aí de um ponto que é a legislação, né? Muitas vezes hoje você tem algumas legislações que acabam promovendo atitudes como essa que você citou. Como que você avalia hoje a legislação atual? Ela promove esse desenvolvimento humano ou a gente ainda tem muito o que avançar? Olha, eu vejo dois lados importantes. A gente precisa
estar no exercício do dia a dia para ver se realmente aquela legislação é a que precisa ser feita no momento. Eu vejo ainda aquela lei que pega e aquela lei que não pega. A lei não tem que pegar ou não pegar. A lei é feita para ser cumprida. Eu lembro no meu tempo de quartel, o meu sargento dizia: ordem foi feita para serem cumpridas e não discutidas. Ela é discutida antes de, não depois de feita. Depois de promulgada, não. Cumpra-se. Então, cumpra-se. Então, eu vejo que está faltando, na grande verdade, uma alienação de nós todos, da comunidade, para certas leis. Nós passamos para o poder público. Paternalismo. Eu não posso mais sentir isso. Eu faço parte de algumas entidades que, às vezes... Como é que você arruma tempo para tudo isso? Eu sei, eu não consigo deixar que alguém faça alguma coisa sozinho sem estar participando, dizendo: olha, isso é válido, isso. Mesmo que minha ideia seja jogada por terra, eu tenho que participar. Afinal de contas, as verdades, a sapiência está diante das diversidades. Eu não posso ser unânime em alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim que não combina, que não é adequado à minha ideia. Eu preciso discutir e ser convencido. Então, eu vejo que as leis, elas são excelentes, mas elas precisam ser mais bem discutidas, ser mais bem conversadas. Uma das coisas que mais me preocupa é que sempre que há uma renovação das autoridades públicas, a primeira coisa que eles têm que fazer, como obrigação, é rever as leis anteriores para o momento atual. As leis que já não cabem no dia a dia, então têm que ser revogadas e criadas leis novas, ou pelo menos adequadas ao momento. Nós temos coisas aqui que datam de 1940 e qualquer coisa, 1920. Isso já é passado. Não se adequa mais ao momento que nós vivemos. Nós crescemos, não só em tecnologia, em ciência, em invenções, como também nós crescemos em consciência. Então, tem algumas coisas que você cria leis que seriam coisas para você estar trabalhando moralmente, eticamente. Por que você tem que criar lei? E nós voltamos um pouquinho atrás à educação. Não instrução e formação, mas educação. Então, uma coisa assim... Eu vou pedir para você que nós vamos no segundo bloco, que deu aqui o Palácio do primeiro bloco. Você está assistindo TV Câmara Entrevista, hoje com José Carlos Peloia, que a gente está descrevendo aqui como vice-diretor do CIESP, mas o tema é muito mais abrangente do que isso. Estamos debatendo desenvolvimento humano. Vamos para um breve intervalo e já voltamos na sequência.